saí da Bahia com 6 anos de idade, fui para São Paulo. Fiquei em São Paulo até 2015 e agora em 2015 eu vim para cá, como eu passei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa questão de se identificar negro, de se reconhecer negro, foi muito demorado para mim. Quando eu ia para a escola e as pessoas falavam do meu cabelo, que falavam que o meu cabelo era de bombril, que o meu cabelo era ruim. Naquele momento eu achava que era somente o cabelo. Eu não tinha muita noção de cor, assim, de pele, essa questão racial, eu não tinha muita noção. E eu comecei a me interessar mais e realmente descobri isso quando entrei no ensino médio. E já estava começando as discussões sobre as cotas raciais em instituições federais. Me identificava como pardo nessa época. E foi aí que eu comecei a me identificar o porquê que eu sou pardo, porquê que é negro. E assim, o momento que eu realmente falei eu sou negro, eu quero ser negro, foi assim que eu entrei na universidade. Assim que eu entrei na universidade, eu realmente tive a noção do que é ser uma pessoa negra. Eu tive a identificação do racismo em todas as instâncias, em todos os níveis que existe. Eu sou aluno fruto da Lei 12.711 de 2012, que é a Lei de Cotas. E eu, como um estudante beneficiário PRAE, já fui morador da Casa Estudante, da Cefab, e eu entendo muito bem assim sobre essas questões de ausência da assistência e da permanência. Eu me inscrevi em 2016, em junho de 2016, me inscrevi na lista para ter atendimento psicológico na praia. E eu só fui atendido agora no início desse ano. Isso eu fui atendido porque eu cheguei de São Paulo, estava num momento da minha vida assim muito difícil. E eu cheguei e falei, olha, eu estou precisando de apoio. Se vocês não me derem esse apoio, eu vou ter que sair da universidade. Eu vou começar a rodar na disciplina. Se vocês não me derem esse apoio, ou eu saio da universidade, ou pode acontecer algumas coisas piores. E aí eles falaram, ah, então tá, vem aqui tal dia. Aí eu fui lá e eu comecei a ter um atendimento. Aí depois eu melhorei e vi que tinha uma lista enorme de espera para psicóloga aqui da universidade. E eu, como eu estava melhor e sabia de vários outros casos da Casa Estudante, e eu vi assim, eu falei, ó, já tô melhor. E eu sei que tem gente que tá quase se matando, que tem gente que precisa de apoio, tem gente que não consegue estudar nada, que não consegue dormir, que fica tomando Rivotril. Então eu falei, ó, eu tô bem, eu não tô precisando mais. Então eu deixei de ir para dar oportunidade para essas pessoas, porque não tem. Se tu for parar para analisar, na Casa Estudante as pessoas elas vivem com R$400 da bolsa, com auxílio alimentação, que é 160, com auxílio transporte. A única fonte de renda dela é essa bolsa, R$660 para tu passar o mês. Tem aula de tarde e manhã aqui no Vale e tu tem que cumprir uma bolsa. E tu mora na Zona Norte. Tu vai ter que ir pro centro, pro Vale e depois pra tua casa. Tu vai gastar umas 4 passagens por dia. Como é que tu vai gastar só R$100 por mês de auxílio transporte? R$160, que é um auxílio exclusivo para alimentação no final de semana, se tu for dividir esses 160 por 8 dias, tu vai ter R$20, ou de 15 a R$20 por dia para tu tomar café, para tu almoçar, para tu jantar. Tu tem que pagar uma alimentação por R$20 um dia. Tu não consegue. O auxílio material mesmo, o valor estipulado no início, se eu não me engano, esse semestre era 180. E geralmente a gente compra o material no início das aulas, né? Que a gente vai precisar para ir para as aulas. O auxílio material não chegou esse semestre. E eu fico muito preocupado, porque tem pessoas da medicina, o pessoal da medicina compra bastante equipamentos caros, né? E eles não têm assim Imagina um estudante pobre estudar medicina, só para comprar estetoscópio, que é R$600, R$500. Arquitetura mesmo, tu precisa comprar lapiseira, esquadro. Tu precisa comprar uma borracha que apaga e não deixa aquelas rasuras. Tu não vai conseguir pagar isso com R$180. Porque a PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, ela está sendo totalmente ineficaz. Ela simplesmente não vê os alunos. A prioridade não são os alunos, a prioridade nunca foi essa, pelo que eu sinto assim. Eles nos chamam assim, o que falta, o que vocês precisam. Os alunos, além de ter que estudar, além de fazer a bolsa, além de ter que se manter com R$660 por mês, a gente também tem que participar de reuniões da Defensoria Pública, tem que articular a galera, a gente tem que fazer assembleias, para a gente conseguir uma condição melhor de vida. Sendo que existem pessoas, existe um órgão institucional
relacionado à assistência estudantil. Tu chega e fala antigamente o outro pró-reitor, a gente chegava lá e falava, mas tá sendo insuficiente, tá, e o que vocês querem mais? A gente já tá dando dinheiro em pecúnia para vocês, a gente não pede para vocês o comprovante das despesas, onde vocês gastam. E aí ele falou, o que vocês mais querem? Tipo, é uma total visão assim que a gente está sendo privilegiado. E não é isso. Tem dinheiro destinado para essas pessoas, tem recursos destinados, só que eles não são repassados para a gente. O que é o início do mês, ou final do mês, está esperando o auxílio, aí chega no final de semana, tu não tem nada na geladeira para comer, e tu simplesmente fica o final de semana sem comida, tá ligado? Uma coisa que a galera bastante, que eu comecei a fazer depois de um tempo, foi tu pegar alimento do RU, do café da manhã. Tu pega o alimento de manhã pra tu passar a tarde, sabe? Tu pega mais frutas, tu pega mais coisas pra tu não gastar dinheiro com comida e também pra tu ter uma alimentação no final de semana, sabe? Isso acontece, isso eles não verem. Isso é bastante marcante, porque há um mês eu tive conhecimento que a própria praia, a própria reitoria chamou esses estudantes para conversar o porquê que eles estavam pegando alimentos demasiado no RU, no restaurante. Então, pô, eles gastam tempo para chamar a pessoa para frisar, para salientar que é proibido levar alimento do restaurante universitário. Na escola de engenharia em geral, a quantidade de alunos negros é grande, tanto de pós-graduação quanto de graduação, tem mais de 5 mil. E de professores negros que eu já conheci, só foi um, que é o professor Jean-Marie, e ele é haitiano. Outro professor assim, brasileiro negro da engenharia eu não conheço. Esses dias eu postei um caso de racismo lá na escola de engenharia e a pessoa sequer leu a notícia. Ela não leu a notícia e ela apenas falou, e que isso tem a ver com a engenharia. Fiquei bastante assim preocupado porque a pessoa que escreveu isso ela era branca e ela nunca sofreu racismo, sabe? E o que isso tem a ver com a engenharia? Tem tudo a ver, porque eu vivo na engenharia, eu sou da engenharia. Como a gente não trata nem assuntos sociais nem raciais, imagina a gente introduzir teórico, sabe, na engenharia. Eu não conheço nenhum engenheiro famoso negro. Também tem intelectuais negros, a gente não vê. A gente não vê a matemática africana, a gente não vê as teorias criadas por intelectuais africanos antepassados. A gente só vê intelectuais europeus. Como não tem intelectuais, a gente não vai ter exemplo, a gente não tem referência. Eu acredito que para eu me identificar, para eu me reconhecer dentro da engenharia, eu deveria ter mais colegas e professores negros. Já seria o suficiente, sabe, para a gente angariar resistência, para a gente conseguir promover debates dentro da engenharia. Dia 14 de setembro, um professor de engenharia mecânica, ele chegou na turma e perguntou um exercício. E aí o professor falou, pô gente, como assim? Vocês não conseguem resolver isso? Não tem nenhum cotista aqui, vocês são tudo branco. Aí tinha 2 alunos negros, isso foi na turma de engenharia mecânica. A disciplina era de conformação mecânica. Ele está há 40 anos na universidade, ele tem 70 anos agora. E, infelizmente, o caso foi silenciado na comunidade acadêmica da engenharia, nada foi discutido. Foi tanto que o professor está até hoje, não aconteceu nada com ele, não teve nenhuma advertência. A gente foi lá conversar com ele, o coletivo de engenharia foi lá. E foi algo bastante difícil, a gente percebeu assim, a atitude dos professores de querer silenciar a gente. Ele mandou e-mail para os bolsistas, para os orientandos dele, para perguntar se essas pessoas eram negras ou se declaravam negras. Para ele chegar e falar, eu tenho tantos orientandos negros, tantos orientandos cotistas, a minha intenção não era, porque eu sou um professor da engenharia que tem mais alunos negros orientandos, entendeu? Ele falou isso na nossa frente. A gente contatou vários coletivos, pegou bastante apoio, a gente conversou com a Frente Quilombola, com os advogados de lá. Teve uma reportagem que foi publicada pelo Repórter Popular, que se vocês olharem ainda está lá a notícia. E é isso, a gente tenta ao máximo, a partir do ato de racismo, a gente ganhar uma visibilidade, né?
a gente também querer discutir isso. A gente fez um abaixo-assinado sobre o fato e ficou nisso. O professor não teve nenhuma consequência e a escola de engenharia ela tem total conhecimento do que aconteceu. Porque o processo que nós fizemos vai para a unidade, passa na mão da direção, passa na mão dessas pessoas e eles não tomaram nenhuma atitude. E isso é muito grave, porque o crime de racismo é um crime inafiançável, é um crime imprescritível. Tu vai atrás, tu tenta justiça, né? Tu tenta querer justiça para aquilo que aconteceu e tu escuta várias coisas. Ah, isso não foi racismo, ah, racismo tá na tua cabeça. Semana passada mesmo eu sofri racismo e foi algo que marcou comigo. Eu fiquei muito mal o final de semana inteiro, não consegui estudar, não consegui fazer nada porque eu fiquei pensando, eu sofri um negócio e eu vou ter que explicar para as pessoas que elas estão sendo racistas. Eu pensei, por que é uma obrigação? Eu já sofro e ainda tenho que ensinar a pessoa a não me maltratar. Não é o nosso papel unicamente, exclusivamente nosso. Em grande maioria, esse papel é da branquitude. A branquitude que deve isso pra gente. Eu fico bastante feliz de viver nessa época, sabendo que várias pessoas estão em busca da melhoria. A gente viver uma vida sem racismo, sem discriminação, sem preconceito. E que a galera, que as pessoas, elas têm uma noção que é ser negro, sobre a cultura afro-brasileira, que elas tentem enxergar além do prisma que elas já vêem, da visão que elas já têm, que elas tentem enxergar as coisas de outras formas. Porque só assim que a gente vai conseguir apoio, que a gente vai conseguir força. E uma coisa que eu desejaria também é não precisar tu sofrer e ter que sofrer para tu se identificar com quem tu é.